Alerta spoiler. 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 Eu gostaria de que vocês abrissem as suas câmeras. Quem puder abrir a sua câmera, por favor, abram as suas câmeras e me mostrem as suas mãos. Eu preciso da colaboração de vocês. Vocês me mostrem as suas mãos e os seus 10 dedos. Alerta spoiler. A comunicação é a nossa primeira tecnologia. Alerta spoiler. O protagonista morre no final. Alerta spoiler. A Terra é um organismo vivo. E antes que a humanidade a mate completamente, ela também vai matar a humanidade. Alerta spoiler. Se estiver fazendo muito sentido, é capaz que seja uma informação manipulada. Me mostrem suas mãos. E a partir de agora, baixe um dedo se você já enviou um emoticon de coração, como se tentasse enviar amor para uma pessoa que você realmente se importa. Repetindo, abaixe um dedo se você já enviou um emoji de coração para uma pessoa que você realmente se importa, como enviando amor. Baixe um dedo se você usa conscientemente algum tipo de inteligência artificial na sua rotina diária. Baixe um dedo, abaixe um dedo se você já fez sexo virtual. Abaixe um dedo se você já foi extremamente exposta na internet. Abaixe um dedo se alguém já fez fake news sobre você. Abaixe um dedo também se você já se considera como sendo vítima de fake news. Abaixe um dedo se você já leu algum livro, algum texto, artigo de uma filósofa, de um filósofo, de uma filósofa trans. Baixe um dedo se você já leu algum livro de algum filósofo, antropólogo, pensador ou pensadora negra. Abaixe um dedo se você já viveu dentro de um reality show. Abaixe um dedo se você tem mais de 10 horas diárias de tela. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, senhores e senhores. Esse é o grupo de estudos e prática em palestras performativas. Essa é Alerta Spoiler, de Tosca Netsvarova. Alerta Spoiler é uma palestra que surge do exercício da reflexão sobre práticas digitais. Memes, internet, redes sociais, bem como toda a intertextualidade dessas linguagens e plataformas me interessam bastante, como processo do qual creio que não haverá fim. Por isso, essa ação aparentará sim confusão, por refletir não somente esse sentimento como parte da nuvem da propositora, como de toda uma geração. É comum, e como comum, nas técnicas palestrivas, iremos, após a ação, abrir para uma conversa. O que estamos apresentando hoje é uma desorganização de sentidos que pode complementar, mas também resistir
a lógica prevalecente do digital. E devo dizer, talvez pudesse fazer isso como uma nota final, mas alerta spoiler, que sou compelida a rejeitar qualquer tentativa de dar à tecnologia qualquer supremacia na construção de significados. O sentido é feito na ordem abstrata das trocas sociais, que envolve também o desenvolvimento e uso das tecnologias. Uma vez eu vi uma exposição chamada Liquid in the Liquid. Nessa exposição, a montagem com os objetos exibidos sugeriam uma longa frase, sem começo e sem fim. A exposição incluiu, entre outros itens, uma arma impressa, uma arma de fogo, impressa em uma impressora em 3D que brilha no escuro, uma moeda do banco Bitcoin, uma das primeiras placas de computadores e também um vídeo do comercial do Macintosh de 1984. Doutor, slowly, please. Eu posso não aguentar essa cirurgia. Por favor, faça ela devagar. A exposição, curada por Joshua Sismo, se coloca como ensaística e poética ao desdobrar a argumentação clara através de documentos de obras de arte que complementam e expandem a noção de redes, internet, funcionando como um esforço amplo que trata do contraste entre fake e make, fake e make, fake e make, e também dos conceitos de fabricação como uma ferramenta produtiva e criativa para seus usos em fraude e engano. Nessa expo também estava a citação babadeira de Ramos Fleischer, fundador do Pirate Bay, em sua máxima declarada no Festival Transmedial em 2018. Se o fascismo segue uma revolução fracassada, então a nossa revolução fracassada é a revolução digital. Essa citação parece muito oportuna para esse momento, por isso eu trouxe para essa palestra performativa. Afinal, adoro quando a galera usa afinal, como se pudesse finalizar um assunto, ainda mais quando o próprio assunto é a internet. Mas, basicamente, eu, Netosca Netzvanova, cujo nome significa Nameless Nobody, o nome de ninguém, está dizendo que a revolução digital falhou. Eu venho aqui para atestar. A nossa revolução digital falhou. Em vez de democratizar a informação, a www é, na verdade, um sistema bem vigiado e monetizado por grupos de interesses privados. Inclusive, eu percebo que não pense isso sozinho. O que particularmente é interessante nessa situação de Rasmus é que ele conseguiu apresentar exemplos que sugerem que a web foi feita para ser assim. Um local de vigilância, e é sobre isso que também vamos falar hoje. A web foi originalmente criada como uma tecnologia de guerra fria para os Estados Unidos, desenvolvida por vários subcontratados de universidades norte-americanas e, em seguida, vendida a empresas com fins lucrativos para administrar. Qualquer pessoa que tenha a impressão de que isso tem a ver com um espaço democrático público, se é que alguma vez alguém acreditou nisso, provavelmente está cega de boa vontade para essa realidade. Na exposição in The Liquid, existiam materiais, por exemplo, o jornal dos alunos do MIT, que mostra a construção de uma greve na pesquisa datada em 4 de março de 69, contra o desenvolvimento da Universidade de Tecnologias de Guerra, incluindo a ARPANET, predecessora da internet. Em 14 de outubro de 1969, uma manifestação no MIT contra o Centro de Estudos Internacionais, que estava trabalhando contra a espionagem em projetos de propaganda militar nos Estados Unidos. Nessa exposição, uma das obras era esse manifesto, do qual eu vou enviar um link de um drive ao final dessa palestra, com vários outros elementos PDFs que inspiraram, contribuíram, colaboraram para essa ação. Em uma exposição sobre a internet, bem facilmente os materiais
não serão obras de artistas. Como será que o mundo da arte veria isso? Durante os processos da série de exposições The Kids Want Communism, de 2015 a 2017, que incluiu exposições de trabalhos históricos relacionados ao como é? 99º, Eneanésimo nono, 99 aniversário da Revolução Soviética. O projeto, que foi baseado nesse contexto contemporâneo, assombrado pelos espectros do anticomunismo, parafraseava várias máximas do movimento comunista. Vale muito a pena procurar depois sobre essa exposição, The Kids Want Communism. No processo de montagem dessa exposição, me deparei com a transmissão de uma série de programas em massa, ou sessões televisivas, que aconteceram em novembro de 1989, durante a queda do Muro de Berlim, enquanto o mundo assistia às imagens do muro sendo derrubado, a Rússia, no seu canal central, estadual, vivia uma grande metáfora do nosso tempo. Dirigido pelo hipnotizador Anatoly Kalishnikov, existiam vídeos. Desse hipnotizador que curava, entre aspas, doenças dos cidadãos soviéticos e desviava sua atenção dos dramáticos acontecimentos que se desenrolavam em Berlim. Esse vídeo abria a exposição em The Liquid, da qual eu estou me referindo como parte significante dessa discussão. Pelo significado que é lhe dado, a exposição trazia esse vídeo como uma estratégia de hipnose show. Uma tensão não resolvida entre a realidade e o sonho é encenada. A afirmação conservadora que informa a interpretação aceita deste evento como comunismo, vê o comunismo como um sonho, mentira, ilusão. Enquanto a queda de Berlim é comparada a um alerta, um evento que a realidade real irrompeu com força total, rompendo as camadas do sonho. Em nossa realidade atual, porém, essa interpretação é insuficiente. Nossa condição é mais complexa. A realidade não se materializou. Em vez disso, entramos dentro de um sonho. E esse sonho finge ser a realidade. Como em um filme de Buñuel, estamos em um falso despertar. A interpretação conservadora do encontro entre a tela da televisão e a cortina de ferro vê o comunismo como uma hipnose coletiva. Enquanto isso, o capitalismo em si é uma catástrofe também supostamente inevitável. Nesse estado de coisas, nós não temos mais acesso ao sonho, projeto político de igualdade. E o sonho em que existimos, desigualdade absoluta, apresenta-se como liberdade. Pretende, finge, fracassadamente tomar o lugar de realidade. Estamos em uma alucinação, mas acreditamos que estamos na realidade. E ao mesmo tempo que não temos acesso a nenhuma realidade que não seja aquela alucinação que de fato define qualquer outra realidade como um sonho falso. Esse falso despertar ideológico é como uma alucinação que, ao mesmo tempo, é a única realidade disponível. Ou pensamos no digital como simulação do real, ou pensamos no digital como extensão do real. Mas qual seria a diferença entre o virtual, o online, o digital e a rede? Vamos começar pelo virtual. O virtual é a camada intangível que a mensagem carrega. Quando a gente fala de intangível, abstrato, o que a gente está dizendo é que tem uma parte muito física da mensagem, que é o timbre da voz, a palavra escrita, a linguagem, a mídia que você
cabeça. Por exemplo, quando eu te falo para dar 40 passos em uma direção, você consegue imaginar a distância, porque a sua cabeça consegue somar aritmeticamente 40 passos, porque é uma depois da outra. O que a gente não consegue fazer é captar na base da multiplicação, na base da exponencialidade. O que uma máquina consegue fazer? A máquina consegue processar conhecimento através de dados e os dados são definidores do mundo digital. Então, enquanto o nosso neurônio é limitadinho a pensar de uma maneira a outra, como soma uma atrás da outra, o mundo digital, como é orientado por bases numéricas, consegue se multiplicar exponencial. Esse é o digital. Para vocês entenderem como é difícil a gente pensar de maneira digital, como as máquinas pensam, se eu te falo para andar 40 passos em direção a um lado, como falei no exemplo anterior, mais ou menos, você vai andar cerca de 40 metros de onde você começou, correto? Você sabe quantos passos são 30 passos, são 40 passos exponenciais? Mais de 1 bilhão de metros de distância. A nossa cabeça não foi feita para calcular dessa maneira. A nossa cabeça foi feita para bases aritméticas em soma e não em multiplicação. Então, já que entendemos a virtualidade como esse espaço abstrato de trocas simbólicas, a gente falou de digital também, que é como as máquinas pensam. O que é o online? Quando a gente diz que múltiplas máquinas estão conectadas, há uma troca entre uma máquina e outra, isso quer dizer que ela está em online of communication, em linha de comunicação. Uma máquina com a outra, ou seja, todas as máquinas. A gente também chama isso de conexão, a gente também chama isso de rede. A gente utiliza a lógica do online para dizer que uma célula de máquina digital está dentro de uma rede de milhares ou milhões de outras também conectadas. O online é a maneira de um aparelho digital participar de um ecossistema que existe para além da sua existência em unidade. Isso é o online. E para completar, uma thread que consideramos básica para iniciar qualquer processo de relação, discussão, educação digital, o que seria a rede? A rede é um espaço superior que utiliza toda a conexão de milhares de máquinas, mas que não vive somente através da lógica da máquina. Por quê? Porque, lembra que no começo dessa palestra eu falei que a virtualidade é a subjetivação? Se milhares de máquinas são conectadas são conectadas e cada uma dessas máquinas é utilizada por uma pessoa, a rede espalhada, apesar de digital, também é profundamente orientada pela nossa interpretação virtual, simbólica das coisas. Se milhares de máquinas são conectadas e cada uma dessas máquinas é utilizada por uma pessoa, não esqueçam disso. A rede espalhada, apesar de digital, também é profundamente orientada pela nossa interpretação virtual. O que faz com que a cultura se acelere, o que faz com que a cultura consiga se desenvolver numa velocidade muito mais alta e de uma maneira muito mais, talvez, arriscada. É assim que nasce a aceleração cultural que vivemos. Estamos com a nossa virtualidade muito aflorada porque a rede inteira conecta a subjetividade de milhões de indivíduos. Então, a partir de agora, a gente já falou sobre a diferença entre virtual, digital, online e rede. Eu vou só mudar a trilha aqui para a gente e vamos continuar. Doctor, is everything okay? Obrigado. Vamos lá, então. Flatline. Vamos checar aqui os batimentos cardíacos desse... Só um segundo, vamos lá. Heartbeat, flatline. Se não vier uma propaganda aqui, bem incrível na hora. Velocidade, normal. Aparentemente, tudo segue bem. Aparentemente, tudo segue bem. Aparentemente. Aparentemente. Compartilha. Escolhe eu acreditar. Aparentemente. Aparentemente. Aparentemente, eu me sinto perdida. O que é comunismo ácido?
O que é comunismo ácido? O que é comunismo ácido? A filosofia inacabada de Mark Fisher nos desafia a imaginar novas maneiras de imaginar o futuro. O comunismo ácido foi o título e a última filosofia substancial do falecido Mark Fisher. A natureza inacabada do comunismo ácido deixou um enorme debate e hipóteses sobre suas nuances de conceito. Essa falta de esclarecimento também teve um efeito colateral infeliz, com as pessoas tomando a frase comunismo ácido pelo valor de face. O comunismo ácido não é uma doutrina de vida comunal e de drogas psicoativas. A comuna e as substâncias psicoativas têm um papel a desempenhar na filosofia do comunismo ácido, mas o comunismo ácido não valoriza uma cultura hedonista e alucinógena. Mentira, o comunismo ácido valoriza sim. Existe uma grande contradição nesse lugar. Muita gente acredita que o comunismo ácido não faz menção ao uso de drogas, mas sim, existe uma vertente muito forte dos estudos tecnológicos que, assim como na psicodelia dos anos 60, acredita na necessidade de fazer esse uso de substâncias para alcançar outros estados. Então, o comunismo ácido faz, sim, referência a isso. Bem, eu pelo menos gosto de acreditar nisso, até porque sem drogas ninguém vai conseguir fazer nada. A virtualidade vai ficar muito baixa. Doctor, please come on over here. Entre as muitas coisas que Mark Fisher fez tão bem, estava a sua capacidade de destilar ideias complexas. Resumos breves, mas poderosos, como a hauntologia, que é a crença de que o futuro foi cancelado. O futuro foi cancelado. O futuro foi cancelado. O realismo capitalista é a crença de que não há alternativa ao capitalismo. É a partir dessas declarações que começarei. O que significa que o futuro está cancelado? Significa a incapacidade de imaginar algo novo. No trabalho de Mark Fisher sobre a cyberpunk, sobre a cultura cyberpunk, existem provas disso. A estética cyberpunk, que todos nós entendemos, é aquela que combina tecnologia avançada com o capitalismo do estágio avançado. Mas para construir essa estética, o familiar, embora pareça estranho, é transposto para a cena a cultura japonesa de Blade Runner, como, por exemplo, Adorno do cenário futurista. Mas a sua presença é um produto da xenofobia americana dos anos 70 e 80, do milagre econômico japonês subsidiando suas próprias linguagens. As grandes pirâmides, os arranha-céus, os carros voadores, são todos futuristas, mas é retrofuturista, mas é retrofuturista, mas é retrofuturista. E como costumávamos exatamente como costumamos imaginar o futuro. Isso é um ramo da filosofia que é chamado Hauntology, H-A-U-N-T-O-L-O-G-Y. Haunt é fantasmalogia, assombralogia. Em um mundo de futuro cancelado, não podemos imaginar novos futuros. Veremos em breve por quê. A sociedade e a cultura são forçadas a olhar para trás, para a imaginação das gerações anteriores. Isso, eu argumentaria, é uma explicação igualmente boa para a proliferação de toda a nostalgia dentro do Ocidente, da cultura cada vez mais saliente de reiniciar e refazer. A hauntologia é parcialmente mal interpretada como uma ideia muito menor. O lamentável crítico chamando os tipos de Hollywood por sua falta de criatividade e originalidade. A hauntologia de Mark Fisher, no entanto, vai além dessa crítica. Para Mark, o mal da nostalgia, algia, significa literalmente doença, dor. O mal da nostalgia não vem de uma escolha de não imaginar novos futuros. O mal da nostalgia não vem de uma escolha, não é uma escolha não imaginar novos futuros, mas de uma incapacidade quase patológica em fazê-lo. Agora, voltamos para o realismo capitalista. Realismo capitalista é a crença de que não há alternativa ao capitalismo. Realismo capitalista é a crença de que não há
alternativa ao capitalismo. Outra frase frequentemente associada ao realismo capitalista é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É mais fácil imaginar o fim do mundo a imaginarmos o fim do capitalismo. Essas declarações são relacionadas por meios das forças depressivas que a primeira implica. Ou seja, não importa o quão ruim o capitalismo fique, é sempre melhor do que a alternativa. E se não houver alternativa, chegamos rapidamente ao fim do mundo. O que o realismo capitalista tem a ver com a hauntologia e o comunismo ácido? Em primeiro lugar, é claro, há o paralelo entre o pensamento restrito, que é um sintoma da hauntologia, e o pensamento restrito, que é a principal característica do realismo capitalista. Mesmo que isso pode ser mais explorado em outros, isso realmente pode ser mais explorado em outros momentos, mas eu estabeleci uma confusão de cerca de 30 minutos para esse encontro. Logo, eu vou passar o link do Drive com literatura para isso, para que essa palestra performativa seja apenas uma plataforma de início de reflexões sobre os aspectos que eu pretendo apresentar aqui. Comunismo ácido. Esse é um dos conceitos mais interessantes que, enfim, é um tipo de filosofia depressiva, pesadona. Inclusive o próprio Mark Fisher cometeu suicídio, o autor dessa teoria cometeu suicídio antes dos 25 anos de idade. E o que ele explica como sendo o comunismo ácido é: o comunismo ácido emerge do grito constante de Mark Fisher dentro do realismo capitalista, para imaginar um novo futuro. O elemento comunismo é discutivelmente simbólico, simplesmente representando uma filosofia que vai além do realismo capitalista. Portanto, em um mundo que poderia ir além ao próprio capitalismo. Logo, em uma maneira precipitada e confusa de interpretar, talvez o comunismo ácido fosse a solução para o não fim do mundo e uma solução para uma realidade, um futuro que não seja o capitalismo, logo não seja o passado e a nostalgia. A parte ácida do comunismo ácido é o meio de cumprir o desejo de Fischer de imaginar o futuro. É claro que algumas pessoas têm uma visão superficial dessa, embora eu ache que Marx escolheu o comunismo ácido em parte pela vantagem que essa superficialidade proporciona. É como se fosse um gatilho, uma intertextualidade, um meme. O comunismo ácido trata de maneiras de imaginar o mundo depois do realismo capitalista. E para Fischer, uma das maneiras de escapar dessa realidade são as drogas psicoativas. O programa do comunismo ácido não é para tolerar somente o uso de drogas psicoativas, mas como exemplo, esta atividade captura a filosofia do comunismo ácido de uma forma excelente. O uso de drogas psicoativas captura a filosofia do comunismo ácido de forma excelente. Para imaginar novos futuros, temos que encontrar maneiras de escapar da nossa miopia atual. O comunismo ácido de Fischer é o único, principalmente por colocar essa meta acima de todas as outras. Por exemplo, o apelo de Marx para a consciência de classe é uma ideia comunista muito ácida, mas os meios de alcançar a consciência de classe, as críticas e as contradições do capital, dominaram boa parte da contribuição de Marx. Se Mark Fisher tivesse tido mais tempo, talvez esse também teria sido o destino do comunismo ácido, tentando imaginar novas maneiras de alcançar o pensamento realista, ácido ou pós-capitalista. Em vez disso, o comunismo ácido nos deixa uma mensagem simples.
O futuro foi cancelado porque não podemos imaginar outra coisa senão o presente para alimentar o mundo. Para escapar de nossa miopia, temos que ir além dos limites atuais da nossa imaginação. Isso é comunismo ácido.